Em cumprimento ao que determina os artigos 48 e 49, nono, da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, damos por aberto a audiência pública para apresentação por parte do Executivo Municipal da Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício financeiro de 2017 e prestação de contas do segundo quadrimestre. Convidamos o secretário de Finanças do município de Guarapuava, senhor Gil César, representante do chefe do Poder Executivo, para realizar devida apresentação. Comunicamos as senhoras e senhores vereadores, e quero aqui ressaltar a presença do vereador Ayrson Horst, líder do prefeito na casa, e convido Vossa Excelência para sentar na mesa conosco. Que após a apresentação poderia fazer perguntas que se julgarem necessárias. Com a palavra, o nosso secretário de Finanças, o senhor Gil César. Senhor presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Germano Toledo Alves, senhores vereadores, senhoras e senhores, o atual cenário nacional é desafiador, com níveis de estabilidade econômica superiores à média histórica. Atravessamos a pior recessão da história, sendo que a situação econômica exige atenção. Essas palavras, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, foram extraídas do discurso do senhor Ilan Goldfarb, atual presidente do Banco Central do Brasil, quando assumiu sua função agora neste ano de 2016. Ainda, o senhor Ilan comentou que os níveis altos de inflação não favorecem o crescimento, prejudicam o investimento, também prejudicam a produção, o consumo, além de ter um impacto negativo na renda e também no bem-estar social. E é nesse cenário, senhor presidente, senhores vereadores, cenário de incertezas que a atual administração do município de Guarapuava, e não somente o município de Guarapuava, mas todos os municípios brasileiros têm que conviver. Mas nós observaremos, senhor presidente, senhores vereadores, que pelos números que seguirão, mesmo com essa retração da economia, mesmo com as taxas de juros atualmente elevadas, o município de Guarapuava tem atingido suas metas, demonstrando seriedade, demonstrando planejamento, em ações e bem gerindo os escassos recursos públicos. Seriedade, senhor presidente, e planejamento, senhores vereadores, que retratam as diversas obras que foram e que ainda estão sendo executadas no nosso município, visando sempre uma qualidade de vida cada vez mais satisfatória aos nossos munícipes. Entretanto, mesmo com o mais minucioso planejamento, é preciso lembrar que a maior parte dos recursos financeiros que o município de Guarapuava administra são oriundos de transferências do governo federal e também do governo estadual. E que se essas transferências de recursos não se efetivarem, todo o planejamento ficará comprometido. E as ações previstas também ficam prejudicadas, por conseguinte, não conseguindo atingir os objetivos propostos. Semelhantemente, a todo o país, a administração do município de Guarapuava também anseia que a economia nacional reaja e propicie para o ano de 2017 um cenário mais propício de desenvolvimento, gerando mais empregos, riqueza a toda a comunidade. Porém, para que isso aconteça, não podemos desconsiderar o atual cenário atual, em que hoje nós vivemos. Quero iniciar comentando, destacando, senhor presidente, as taxas de juro que no mês de agosto fecharam no nosso município. E não somente no nosso município, mas no nosso país como um todo. Iniciamos com o IGPM, hoje atingindo patamares acima de 11%, isso com dados encerrados no mês de agosto de 2016. O INPC atingindo índices próximos a 10%, isso anualmente. O IPCA com índices mais ou menos parecidos, mas o que nos chama a atenção é
a taxa Selic, que hoje é superior a 14%, indicando um nível altíssimo de inflação, senhor presidente e senhores vereadores. É nesse cenário que convivemos, administramos os recursos financeiros e procuramos bem gerir esses recursos para o bem-estar da coletividade. Quando nós apresentamos e fazemos as prestações de contas dos quadrimestres, não podemos deixar de levar em consideração as metas fiscais fixadas pela própria Lei de Diretrizes Orçamentárias. Metas estas que compõem objetivos para as receitas, para as despesas, metas para o resultado primário e nominal, e também metas inerentes à dívida fundada, entre outras metas que compõem as leis de diretrizes e a lei orçamentária anual do município, senhor presidente. Não podemos deixar de destacar que uma boa gestão fiscal pressupõe ações planejadas, ações essas que visam e corrigem possíveis desvios capazes de alterar o equilíbrio das contas públicas. E é nesse cenário de ações planejadas que nós temos procurado cada vez mais olhar e administrar os recursos públicos. Nesse aspecto, eu gostaria de destacar a evolução que tiveram alguns dos nossos principais impostos, e eu gostaria de começar pelo valor do ICMS, que nós recebemos no mês de maio, tanto de 2015 quanto de 2016. Partindo desse princípio, a gente observa oscilações nos meses subsequentes, fazendo com que esse imposto tenha uma evolução em cada um desses aspectos do seu quadrimestre de apenas 7,2%. Acabamos de comentar, senhor presidente, que a inflação gira em torno de 11% em média. Então, se nós tivermos um acréscimo de 7,2%, os municípios estão perdendo o seu nível de arrecadação. Até porque, se fôssemos olhar pelos níveis atuais de inflação, se fôssemos corrigir de 2015 para 2016, a arrecadação só desse ICMS passaria de 20 milhões e 160 mil reais. Nesse aspecto, precisamos ter gerenciamento, controle e planejamento dos recursos. Os valores que nós recebemos do IPVA tiveram oscilações bem significativas, até porque o Estado mudou a data de recolhimento e pagamento desses tributos. Então, o que se percebe é que nesse segundo quadrimestre houve uma evolução significativa, só que de déficit nesse imposto, o qual já recebemos no primeiro quadrimestre desse ano em curso. As receitas próprias observadas, analisamos que tivemos uma pequena evolução do IPTU, em torno de 700 mil reais de um ano para outro. O ITBI também, em torno de 300 mil reais. O ISS, que teve uma significativa melhora também. Volto a insistir, temos hoje vivenciado uma inflação de aproximadamente 11% ao ano. Nesse aspecto, os recursos do município têm respondido, pelo menos a contento, as nossas expectativas, demonstrando bom gerenciamento e planejamento até na arrecadação desses recursos próprios. O FPM, que é uma transferência oriunda do governo federal, tivemos oscilações de 2015 para 2016, se comparados o mesmo período. O que se percebe é que, nesse ano de 2016, tivemos uma pequena melhora. Porém, essa melhora, senhor presidente, volto a insistir, não é crescimento, é apenas a correção dos índices inflacionários que atualmente nós vivemos. Então, gira em torno de 11% esse crescimento desse imposto de um ano se comparado para o outro, de 2015 para 2016. Os recursos oriundos do governo federal, mais especificamente direcionados à área de educação, o Fundeb, observa-se que no mês de maio teve um declínio. No mês de junho, tivemos um acréscimo, né? E assim sucessivamente. Só que, no final, esses recursos fecharam em valores superiores. Só que o Fundeb, ele é calculado pelo número de alunos. Então, só para nós termos uma ideia, hoje o município de Guarapuava tem mais de 16.380 alunos, divididos em áreas de primeira a quinta série, de sexta a nona, também uma educação especial, entre os CMEIs. Entre todos os aspectos, o município recebe recursos direcionados à área da educação.
O que nos chama a atenção, senhor presidente e demais vereadores, é que o município já tem canalizado grande parte desses recursos financeiros para pagamento de encargos e salários na área de educação. No mês de maio, o percentual atingiu 98% dos recursos recebidos, já gastos destinados para pagamento de salários e encargos sociais, especificamente na área de educação. Neste quadrimestre, o município já teve que desembolsar recursos financeiros, fazendo um aporte para essa fonte de recurso, até porque os recursos oriundos do governo federal não foram suficientes para custear salários e encargos da área de educação. Fiz uma pequena observação embaixo ali para nós termos uma ideia que no ano de 2015, já 92,20% de todo esse recurso, também arrecadado, transferido do governo federal, já estava sendo utilizado para pagamento de salários e encargos sociais na área de educação. Isso é um sinalizador que os professores estão, de certa forma, consumindo o salário dos professores, todos esses recursos que nós recebemos do Fundeb. Queria demonstrar, de forma pormenorizada, quais são os recursos que nós recebemos nesse segundo quadrimestre de 2016. Em torno de 3,5 milhões foram oriundos do IPTU, mais ou menos 3,5 milhões também imposto de renda, 18,9 milhões em torno do FPM. Recebemos recursos financeiros repassados do SUS, direcionados especificamente para a área da saúde, mais de 7,9 milhões reais. 17,4 milhões oriundo do ICMS. O IPVA também é um imposto significativo que gerou quase 3 milhões de reais de recursos para o município. O Fundeb, como já salientado, superior a 18,6 milhões. As receitas de capital, oriundas de financiamentos e outros demais recursos, superior a 8,1 milhões. O ITBI, 2,337 milhões, e o ISS atingiu o valor de 10,833 mil reais. Tivemos mais 19,6 milhões de receitas diversas. E essas receitas diversas se compõem de uma grande parte de contribuição de melhoria, taxa de iluminação pública, rendimento de aplicação financeira, repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, convênios, entre outras receitas diversas que compõem esses valores de 19,6 milhões. Queria também demonstrar, senhor presidente, senhores vereadores, o que aconteceu neste quadrimestre para o município de Guarapuava. Será que as receitas foram superiores às despesas ou será que as despesas foram superiores às nossas receitas? O demonstrativo aqui são das receitas efetivamente arrecadadas em comparação com as despesas efetivamente pagas. No mês de maio, o município arrecadou 29 milhões e pagou 28,5 milhões. No mês de junho, 28 milhões e pagou 27, gerando nesses 2 meses um superávit não muito significativo, mas fizemos um bom gerenciamento nesses 2 meses. Já no mês de julho, nós tivemos uma despesa superior, nós tivemos mais gastos do que arrecadação. E no mês de agosto, em detrimento ao pagamento da primeira parcela do 13º, nós tivemos um pagamento de despesas bem superior à arrecadação das nossas receitas. O que fez com que, no quadrimestre, o município fechasse com um déficit em torno de 3,344 mil reais, senhor presidente e demais vereadores. Mas o que nos chama a atenção, eu fiz um demonstrativo, será que isso para o município é preocupante? Então nós queremos demonstrar a situação do município desde o início do ano até a data de 31 de agosto do ano de 2016. Das receitas arrecadadas, receitas essas foram superiores a 235 milhões de reais de receitas efetivamente arrecadadas. De despesas efetivamente pagas, esse valor superou a 205 milhões de reais. Repasses para essa casa, para esse poder legislativo, foram superiores a 8,6 milhões. Mais repasses, ou que nós chamamos de interferências financeiras destinadas à Fundação Proteger, mais de 3,3 milhões. Repasses, recursos financeiros destinados ao Funrebom, 461 mil reais. E mais 2,497 mil
direcionados ao Instituto de Previdência do município de Guarapuava, gerando, nesse aspecto, senhor presidente, um superávit superior a 14 milhões de reais, o que dá em torno de mais ou menos 3% de todo esse recurso arrecadado. Queria comentar, então, fazer uma análise geral do município entre as suas administrações, não somente diretas, mas todas as administrações indiretas também, fundos e fundações. E para isso, eu queria levar em consideração o nosso resultado primário, que é exatamente isso, as receitas primárias menos as despesas, gerando esses resultados primários. E esse resultado primário nada mais é do que os recursos economizados, que o ente consegue economizar, mas desconsiderando os gastos com os juros da dívida fundada, as dívidas de longo prazo. Então, esse demonstrativo evidencia não somente as arrecadações e as despesas do poder público de forma direta, da prefeitura, mas dos fundos e das fundações também. E aqui nós temos o resultado até o mês de agosto de 2016. O valor total das receitas superou 230 milhões de reais. E o valor das despesas superou 210 milhões, gerando um resultado primário consolidado, tanto das administrações diretas e indiretas, de mais de 20 milhões de reais. É interessante também, e quando nós falávamos em metas, falávamos sobre o resultado primário, é interessante destacar também o resultado nominal do exercício de 2016, encerrado em 31, ou findado em 31 de agosto do ano de 2016. O resultado nominal, o que se observa é que nós tínhamos uma dívida consolidada, uma dívida de longo prazo, de R$ 27.791.361,63. E das nossas disponibilidades financeiras, atingiram um montante de R$ 26.393.000, gerando uma dívida consolidada líquida de R$ 1.396.000. Nesse aspecto, o resultado nominal do município foi de R$ 4.546.000. Resultados esses, tanto da dívida consolidada líquida de R$ 1.396.000, quanto o resultado primário, todos dentro da nossa expectativa também no ano de 2016. Mas o que nos chama a atenção é essa dívida consolidada. O que compõe essa dívida de longo prazo do município de Guarapuava? Essa dívida de longo prazo, calculada, encerrada em 31 de agosto, que é de R$ 27.790.361,63, compõe-se dos seguintes valores. 15.956.000 são contratos de financiamentos firmados com o Paraná Cidade. Contratos esses vários, mas que foram canalizados os recursos financeiros especificamente para a infraestrutura do município, asfalto, entre outras melhorias. R$ 1.708.000 é um recurso que o município deve, um parcelamento antigo para o INSS. R$ 481.000 são recursos financeiros que o município deve para precatórios já transitados e julgados, só falta o pagamento efetivo. R$ 665.000 são financiamentos antigos que o município tem firmado para a confecção do aterro sanitário. R$ 7.100.000 é a discussão de uma dívida antiga. Desde 1998, 99, o município tem discutido esse valor. É uma dívida que ainda não saiu o resultado final do julgamento em última instância. Então, essa dívida está suspensa. E um financiamento do Provias no valor de R$ 1.872.000. Então, hoje o município deve em torno de R$ 28 milhões. É mais ou menos, senhor presidente, senhores vereadores, o que o município hoje de Guarapuava arrecada por mês, só para nós termos uma ideia, fazemos um comparativo. Como eu sempre gosto de fazer um comparativo, se fôssemos olhar a dívida fundada do nosso país, no mínimo, o nosso país deveria arrecadar um ano todo da dívida para pagamento dos recursos que o nosso país deve. No nosso caso, o município deve exatamente o próximo de um mês de arrecadação. Para nós deixarmos de forma bem clara e objetiva quais foram as secretarias que mais tiveram investimentos nesse segundo quadrimestre do ano de 2016, observa-se que a Secretaria de Educação e Cultura foi a secretaria que mais utilizou recursos superiores a R$ 38 milhões. A outra secretaria que teve gastos também, investimentos significativos, foi a Secretaria de Saúde,
em que ela despendeu mais de 34 milhões de reais. E a terceira secretaria, a Secretaria de Obras, com 19 milhões 104 mil. As demais secretarias ficam a critério para consulta. Todos esses slides estão disponíveis no site do município para consulta da população, de quem tiver interesse. Dentro desses recursos da saúde, ali está destacado em vermelho, senhor presidente, foram repassados 2 milhões e 600 mil reais para o SISGAP, que é o consórcio nosso intermunicipal, consórcio esse composto do município de Guarapuava, Pinhão e também Turvo. Então, dentro desse valor ali de 34 milhões, tem 2 milhões e 600 mil já que estão direcionados a esse consórcio. Mensalmente, esse consórcio recebeu do município de Guarapuava, nós temos um contrato firmado com esse consórcio, então ele recebe mensalmente a parcela de 650 mil reais para atingir os seus objetivos e fazer o atendimento à população do município. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Quero também destacar, nessa prestação de contas do segundo quadrimestre, os índices que o município já tem atingido em 31 de agosto, os índices que a própria legislação determina. Com a despesa de pessoal, o município tem atingido o coeficiente de 50,52%. Nós sabemos que a legislação determina um limite máximo de 54%. Na área de educação, o município atingiu o coeficiente já de 24,97%, e na área de saúde, 22,87%. Esse coeficiente da saúde bem superior ao que determina a legislação. Na área de educação, praticamente já atingimos o coeficiente conforme estabelecido pela Constituição Federal no seu artigo 212. Quero também destacar, senhor presidente, senhores vereadores, a questão dos recursos financeiros canalizados para pagamento de salários e encargos dos servidores do município. Aqui nós temos uma despesa de R$ 164.807.591,68. Queria destacar que nós hoje, em data de 31 de agosto, temos esse número de profissionais ali que trabalham para nós, esse número de servidores. Prefeito, vice-prefeita e secretário são 12, funcionários destinados à área de educação, 2.506 servidores, 929 servidores na área da saúde e apenas 165 servidores comissionados no nosso município. E os demais servidores concursados, esses trabalham na área da administração, Secretaria de Obras, entre outros, são 610 servidores, o que dá um total de 4.045 servidores concursados, 165 servidores comissionados e 12 servidores entre prefeito e secretários, o que faz um total de 4.222 servidores dentro do município, isso em 31 de agosto de 2016. Gostaria de destacar também, senhor presidente, senhores vereadores, os recursos financeiros administrados pelo nosso Instituto de Previdência. Esses recursos foram evidenciados até o segundo quadrimestre de 2016. Então, de janeiro até agosto, o Instituto de Previdência arrecadou mais de 55 milhões de reais. Esses valores são oriundos também de juros, rendimento, aplicação financeiras dos papéis que esse fundo tem. De despesa, 8.774.000, gerando um superávit financeiro superior a 46 milhões de reais. E a pergunta que fica para nós, o que o Instituto de Previdência gastou de 8.774.000 durante estes 8 meses? Né? Aqui nós temos um demonstrativo dizendo que 8.604.000 foram para pagamento de aposentadorias e pensões. 170 mil reais foram despesa administrativa, pagamento de aluguel, material de consumo, entre outros, o que perfaz o montante total da despesa superior a 8.700.000 reais. Gostaria de destacar que hoje o Instituto de Previdência já está pagando 552 aposentados, ou seja, 552 aposentadorias, 190 pensões, o que perfaz 742 pensões e aposentadorias também nesse montante total. Então, são quase 750 famílias que recebem mensalmente recursos financeiros do Instituto de Previdência. Quero finalizar destacando, nessa prestação de contas do segundo quadrimestre, os recursos financeiros que hoje o Instituto de Previdência tem
para administrar, para gerir, o que dá um valor hoje superior a 250 milhões de reais, sendo que em 33.699.000 reais são notas do Tesouro e 220 milhões outros investimentos que o Instituto tem, e mais com segurança, hoje tem recursos financeiros superiores a 253 milhões de reais. Por isso que o Instituto também tem um rendimento significativo de valores até anualmente, até porque são papéis que têm um excelente rendimento de capital e cada vez mais perfaz que o Instituto de Previdência seja bem administrado. No cálculo atuarial, o último, nós tivemos uma ideologia, uma perspectiva de que nos próximos 30 anos o Instituto de Previdência consiga se manter, se gerir, se continuar nessa mesma perspectiva de bem gerenciar os seus recursos financeiros, não somente agora, né, mas nos anos subsequentes também. Então, fim dessa apresentação, da prestação de contas, senhor presidente, colocando-me também à disposição, porém, como o senhor já comentou, gostaria de já iniciar a prestação de contas também, a apresentação da lei orçamentária para o ano de 2017. E depois, se o senhor me permitir, senhor presidente, ficaríamos abertos a perguntas, questionamentos e demais colocações, se necessário for. E a lei orçamentária, que já foi encaminhada aqui para o Poder Legislativo para apreciação, é uma lei que gerencia, na realidade, que é um instrumento que executa o planejamento do município, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Quero destacar, senhor presidente, senhores vereadores e a todos aqueles que nos assistem, que esse projeto de lei já está disponível para consulta popular no site do nosso município, www.guarapuava.pr.gov.br. Então, qualquer munícipe pode consultar. Desde o dia 21 de setembro, esse projeto já está disponível para consulta popular e também dos senhores vereadores, e todos aqueles que quiserem ter acesso a esse projeto de lei, é só acessar o site do município. E essa lei orçamentária, além de ser um instrumento que executa o plano plurianual, já aprovado aqui pelo Legislativo, e a LDO também, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei orçamentária é como se fosse uma forma de contrato entre o poder público e a sociedade, onde a sociedade paga os seus impostos e o poder público bem gerencia, destina esses recursos da melhor maneira possível, visando o bem-estar da coletividade. E isso é oriundo do que, senhor presidente e demais vereadores? É da Constituição Federal, até porque a Constituição determina um plano de ação no seu artigo 165, que sejam enviados esses instrumentos de planejamento para o Poder Legislativo, e essas leis fazem com que haja esse planejamento e essa execução dos recursos financeiros administrados pelo Poder Executivo. São essas as políticas públicas, esses programas de governo contemplados em 3 leis: o plano plurianual, que planeja as ações, a lei de diretrizes orçamentárias, que orienta a canalização desses recursos, e a lei orçamentária anual, que transforma todas essas ações em números e executa, então, dessa forma, essas previsões efetivas de arrecadação. Por isso que a lei orçamentária também é encaminhada anualmente para apreciação do Poder Legislativo. Mas quais são as ações previstas na nossa lei orçamentária que nós encaminhamos aqui para o Poder Legislativo apreciar? A primeira, nós temos projeções para a arrecadação da receita no ano de 2017. Então, inicia aí já, senhor presidente, senhores vereadores, o planejamento do Executivo para o ano de 2017. Também na lei orçamentária nós temos já a fixação das despesas de material de consumo e demais custeios e os investimentos para o ano de 2017 também. Então, a lei orçamentária não somente analisa, faz uma previsão, uma projeção de receitas, mas também a fixação das suas despesas. E também faz a projeção e destinação de recursos, não somente para a sua execução, administração direta, mas também para as administrações indiretas, que seriam os fundos e as fundações. E qual o valor será que nós podemos analisar ou contemplar nessa lei orçamentária? A projeção de arrecadação para o ano de 2017, para a receita total, é de R$ 347.950.000. E desse valor, nós subdividimos
328.534.000 são recursos provavelmente arrecadados pela administração direta, a prefeitura, e 19.415.000 pelas administrações indiretas, fundos e fundações. De posse, e se realizar esses recursos financeiros, na sua totalidade, senhor presidente, é que nós destinaríamos recursos financeiros para as secretarias, daí fazerem as suas utilizações, os seus gastos. E aqui nós temos uma fixação de despesa por secretaria. A Secretaria Executiva seria contemplada com R$2.100.000, entre outras. E o que se percebe, e que não poderia ser de praxe também, como nós já contemplamos ali na prestação de contas, a Secretaria de Educação e Cultura, pelo fato de ser uma secretaria que tem muitas escolas, centros educacionais, atividades e muitos professores, ela é contemplada com a maior parcela dos recursos financeiros do orçamento, mais de R$106 milhões. A saúde no nosso município, senhor presidente, para o ano de 2017, tem um gasto estimado em R$88 milhões. Nesse ano de 2016, nós estamos projetando que fecharemos o ano gastando com a saúde aproximadamente 78 milhões em média. Então, para o ano de 2017, temos um acréscimo de aproximadamente 10 milhões. Talvez, se as receitas se concretizarem. A terceira secretaria contemplada com maiores recursos, ainda a Secretaria de Obras, e não é novidade, nós temos percebido muitas obras aí no nosso município, algumas por concluir, e até por isso também a Secretaria de Obras necessita de investimentos e a canalização desses recursos. As demais secretarias, como Assistência Social, Meio Ambiente, Desenvolvimento Florestal, já têm os seus recursos mais ou menos canalizados, inerentes à proporção que essas secretarias também atingem e têm os seus programas desenvolvidos dentro do município. Da mesma forma, queria destacar que para o ano de 2017, dentro do orçamento que já foi encaminhado para a apreciação desse Poder Legislativo, esta Câmara Municipal, o Poder Legislativo, tem quase R$15 milhões de recursos do orçamento de 2017 canalizado para cá, 14.980.000 para ser mais exato. A Fundação Proteger, 5.700.000, o Fundo Municipal de Trânsito, que é uma entidade que congrega vários profissionais e que é específica para o gerenciamento do tráfego, trânsito, gestão do trânsito no município, 1.100.000. O Fundo de Corpo de Bombeiros é um fundo que é administrado com parceria com o Governo do Estado do Paraná, mas o município tem intenção de canalizar R$400 mil de recursos para esse fundo no ano que vem. Recursos estes, senhor presidente, que foram construídos, o próprio Corpo de Bombeiros agora, uma nova sede lá no bairro Primavera, com recursos próprios também do Fundo de Corpo de Bombeiros. Só para nós termos uma ideia da questão de bom gerenciamento e de recursos financeiros, não somente do município, mas desta corporação também. O Fundo de Infância e Adolescência tem um recurso financeiro superior a 980 mil e o Instituto de Previdência, mais de 11 milhões de reais previstos para repasse no ano de 2017. Só para essas entidades o valor supera 34 milhões de reais. Quais são as categorias que serão contempladas desses recursos financeiros? O que se percebe, senhor presidente, é que aproximadamente 50% de todos esses recursos financeiros será destinado para pagamento de pessoal em cargos sociais. Então, nós olhamos às vezes o orçamento e nós nos deparamos com um valor significativo, mas não podemos deixar de lembrar, não podemos esquecer que agora há pouco nós falávamos que nós temos mais de 4.000 servidores que, direto ou indiretamente, trabalham em prol da administração pública do nosso município. Então, mais de 191 milhões de reais serão canalizados para pagamento de salários em cargos sociais. Amortização de juros de dívida fundada, superior a 5 milhões, material de consumo, outras despesas, um valor de investimento superior a 26 milhões de reais e 5 milhões e meio para reservas de contingência. Essas reservas são destinadas para fins contingentes, talvez uma despesa emergencial, ou então uma retração da economia, ou uma frustração de receita, se porventura existir. Não gostaríamos que acontecesse, mas precisamos trabalhar nesse sentido com prudência, senhor presidente e senhores vereadores. As ações previstas também na lei orçamentária contemplam, no seu artigo 6º, isso é um pedido conforme determina a própria lei federal número 4.320, que nós estamos solicitando a autorização desse poder para que se efetivem as alterações orçamentárias.
para o ano de 2017, num valor de 20%. Valor esse na LDO já aprovado valor esse contemplado já na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já aprovado nessa Casa Legislativa também, senhor presidente. Ainda a Lei Federal 4.320 contempla, no seu artigo 40, esses créditos adicionais, que são autorização de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no orçamento. E esses créditos, nós podemos observar, são duas categorias distintas. São aqueles que visam suplementar as dotações e aqueles que, de certa forma, visam atender situações não previstas no orçamento. Às vezes, recursos novos, contemplados não somente do governo federal, mas também do governo estadual. A Lei 4.320, também no seu artigo 43, determina a abertura dos créditos suplementares e especiais, analisando que depende de existência, de dotação e de recursos disponíveis para ocorrer essa alteração orçamentária. Então, nós pedimos apenas uma autorização, não iremos fazer alterações em que não existam recursos financeiros disponíveis, até porque a Constituição Federal, no seu artigo 177, veda isso, dizendo: abertura de crédito suplementar e especial sem prévia autorização legislativa, sem indicação de recursos correspondentes. Então, nós estamos solicitando, ratificando esse pedido para o Poder Legislativo, nos autorizar a fazer essas alterações dentro do orçamento no ano de 2017, limitados ao valor máximo de 20%. E os créditos adicionais também são recursos oriundos, mas que não comprometem o orçamento. E são recursos oriundos do superávit, provenientes do excesso de arrecadação, entre outros. Então, não são recursos novos, mas são recursos excedentes do município, o que demonstra, nesse caso, o que demonstraria a boa gestão desses valores. A lei orçamentária também contempla, nesse caso, um resultado primário, superavitário, positivo, superior a R$ 9.376.000. Também a lei orçamentária, nesse caso, traz, junto com a lei de diretrizes, que já foi aprovada por essa casa, um resultado nominal em torno de R$ 1.700.000 para o ano de 2017. A dívida consolidada líquida não passará de R$ 20.800.000. Nós queremos ter uma dívida consolidada bem menor, Então, seria o valor da dívida total, menos as disponibilidades financeiras, que não pode ser superior a 20.800.000, essa a nossa meta, essa a nossa previsão. Temos também, para o ano de 2017, previstos recursos, já como foi comentado, de reserva de contingência, fazendo menção de imprevistos ou passivos contingentes. Convênios e precatórios também, nesse caso, têm despesas próprias específicas que deverão e estarão contempladas na lei orçamentária. As obras que o município precisa realizar, tem 3 aspectos ali. Em cada secretaria, elas possuirão uma conta própria, ou seja, cada obra tem sua despesa própria para ser executada, sendo que as obras iniciadas, isso já também foi aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, terão prioridade para sua continuidade do que obras novas. Isso demonstra, nesse caso, senhor presidente, senhores vereadores, a boa gestão dos recursos financeiros. É impossível nós iniciarmos, então, uma nova obra sem darmos a devida atenção para as obras já iniciadas, priorizando-as nas suas conclusões. Também, o que foi projetado para a lei orçamentária de 2017 é que o município não ultrapassará 54% da sua receita corrente líquida para pagamento de pessoal e encargos, ficando dentro do que determina a legislação vigente. Da mesma forma, o pagamento da dívida fundada é obrigatório e, dentro da Secretaria de Finanças, já tem uma dotação específica para que no ano de 2017 o município de Guarapuava possa estar honrando com os seus compromissos. As operações de crédito, se houverem, deverão ter lei específica para cada operação. E não tem sido diferente nos anos anteriores,
porque o município tem encaminhado para cada operação de crédito uma lei específica para apreciação dos senhores vereadores, e nesse caso, se no ano de 2017 houver a necessidade também, surgindo a possibilidade de uma nova operação de crédito, terá que ter uma lei específica para a realização dessa operação. Da mesma forma, a lei orçamentária contempla investimentos na área de educação, sempre superiores a 25% do valor do produto dos seus impostos arrecadados, isso com base no artigo 212 da Constituição Federal. Da mesma forma, a área de saúde é contemplada com um investimento mínimo de 15% do produto dos seus impostos, conforme a Emenda Constitucional 19. Então, a lei orçamentária ratifica, reforça isso, já está previsto e já está lançado também em cada uma dessas secretarias esses valores, não somente dos recursos, mas principalmente das despesas também. E conforme determina a Lei da Responsabilidade Fiscal no seu artigo 1º, o orçamento do município de Guarapuava para o ano 2017 prevê o equilíbrio das contas públicas. Então, visando sempre o bem-estar da coletividade, não gastando mais do que se arrecada e visando desta forma, sim, não somente o bem-estar da coletividade, mas não colocar em risco os anos subsequentes da administração pública, especificamente na área financeira. Finalizo, então, senhor presidente, nesse caso, colocando-me à disposição, colocando a toda a equipe também e os secretários que estão aqui presentes, para consultas nesse sentido, que se porventura houverem, e demais situações em que talvez possam ocorrer ajustes nas demais secretarias. Finalizo, senhor presidente, então, nesse caso, colocando-me à disposição e a toda a administração do município como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor secretário Gil César. Quero agradecer a presença também aqui do secretário de Agricultura, e o nosso futuro vice-prefeito de Guarapuava, Itacir Vezaro. Também aqui o secretário presidente da SURG, Fernando Damiani, e nosso secretário executivo, saudoso Celso Góes. Muito obrigado a presença de vossas senhorias aqui nessa plenária. Fica aberta a questionamentos. Se existem questionamentos a serem feitos, vocês poderão usar o último microfone ali. Solicito a palavra ao senhor, Vossa Excelência, senhor vereador Ayrton Horst. Senhor presidente, senhoras e senhores, faço questão de falar nesta tribuna, até porque eu não gosto de falar muito, mas eu gostaria de tirar uma dúvida só, uma questão pessoal mesmo. Muito embora antes de eu fazer a pergunta, senhor secretário, eu gostaria de dizer que, vendo atentamente a explanação aqui feita, e não querendo plagiar o filósofo contemporâneo, Mário Sérgio Cortella, onde ele explica, e é lógico e evidente que, analisando toda a crise econômica, moral e ética que o país vem passando, ele fala a respeito, em algumas citações de seus livros, a respeito do se fazer o melhor, de nós, enquanto agentes públicos, na diversidade mesmo, nas crises, que se deve buscar fazer o melhor com as condições que você tem, até que você tenha as condições melhores de fazer melhor. E analisando os dados, especialmente o que preconiza a Constituição Federal, mais especificamente na questão da educação e da saúde, muito embora saibamos que existe ainda muitas deficiências e que certamente teremos que trabalhar para saná-las, é importante ressaltar isso, de que esta administração, e aqui quero parabenizar todos os secretários, ao prefeito, aos funcionários do município, por terem feito o seu melhor nas condições que tiveram para fazer. Mas a minha dúvida, secretária, é uma dúvida, não chega a ser uma dúvida, é só uma curiosidade. Quando se fazia a apresentação
do quadrimestre, falava de uma dívida de 27 milhões, dívida fundada de 27 milhões, evidente que eu acompanhei isso aqui também no Legislativo, né, referente a transações bancárias e a contratos realizados, mas também o senhor falava que dessa dívida, existiu uma dívida que, teoricamente, está sob júdice, uma dívida antiga de 7 milhões de reais. A minha curiosidade seria nesse sentido. Com quem é essa dívida e de quando que é esta dívida? E dessa dívida fundada de 20 milhões que sobra, já daí na Lua, o senhor já explica da possibilidade de 2017 a administração cumprir com a legislação federal e quitar a dívida. Mas essa dívida, talvez por negligência minha, eu gostaria, sim, de saber de quem que é essa dívida e de quando que ela foi fundada. E por que até agora o município não teve condições ou não pôde resolver essa situação. No mais, gostaria de parabenizar o senhor pela aula, né, didática aqui, fazer a explanação, né, e mais uma vez parabenizar a administração, porque com todas as adversidades possíveis que o país poderia favorecer, né, a nossa cidade ainda consegue perceber que pode-se fazer o melhor exatamente na adversidade. E isso foi feito e está claro hoje, conforme sua apresentação. O meu muito obrigado. Sua pergunta, vereador, muito pertinente, até porque há alguns anos o município tem discutido essa dívida junto à Justiça Federal. Essa dívida é oriunda da Lei 8.727 de 1993, quando o governo federal autorizou que todos os estados e os municípios pudessem fazer uma junção de todos os seus contratos que eles tinham naquela época. E aí reuniam todos esses contratos e negociavam com uma instituição, que seria, nesse caso, o Banco do Brasil. E aí o município de Guarapuava, pelo que nós pudemos apurar, nesse caso, o município de Guarapuava, usando das prerrogativas, fez uma análise dos contratos que estavam em vigência naquela época e fez um reparcelamento junto ao governo federal. Então, o que nós pudemos analisar foi que no ano de 1998, o município de Guarapuava entrou sob júdice contra os cálculos que foram efetuados desses contratos. E eram 6 contratos, vereador. Eram contratos que eram de asfalto, contratos para extensão da energia elétrica, contratos firmados com o antigo Banestado, e que esse banco, naquela época, como era um banco do Estado do Paraná, ele geria grande parte dos recursos financeiros para os municípios. E aí foi que o município de Guarapuava juntou todos esses contratos e fez uma nova composição e fez com que o governo federal, nesse caso, com base nessa Lei 8.727 de 93, fizesse um reparcelamento. Acontece, vereador, que a legislação dizia o seguinte, que somente uma instituição federal poderia fazer isso, e a instituição federal que poderia fazer isso era a Caixa Econômica Federal. Mas a Caixa Econômica Federal não tinha e não tem o poder de gerir ou gerenciar o recurso financeiro, que é o FPM, que o município recebe. Automaticamente, a Caixa Econômica passou esse valor, esse crédito para o Banco do Brasil. Só que no contrato, era muito claro e objetivo, dizendo o seguinte, que isso ocorreria só depois que o município desse o aval, no mínimo 30 dias. E a gente percebeu, e a gente fez uma análise, isso em 1998, em que a Caixa Econômica recebeu esses recursos financeiros, esse contrato hoje, e hoje mesmo, imaginando essa condição, já repassou esses valores para o Banco do Brasil. Então, essa transação tornou-se inconstitucional. E é nesse sentido que o município de Guarapuava tem brigado com a União, até porque depois nós fizemos uma perícia, e já é a terceira perícia, vereador, que já está sendo feita, que
pelo fato de que é um contrato antigo, é um contrato que envolveu vários índices. E aí o senhor imagine, 1993, como eram aqueles índices, né? Não sei se o senhor lembra ainda, vereador, que tinha uma época em que a poupança pagava os seus rendimentos por trimestre, né? E o que foi detectado na perícia foi que, quando foram realizados alguns créditos na conta do município, foi cobrado a correção monetária cheia desse trimestre. Então, por tudo isso, naquela época, o município de Guarapuava já tinha todo este valor pago, e ainda a União deveria reembolsar o município em alguns milhões de reais. Ocorre que isso foi em 1998 que o município entrou judicialmente contra a União. Já são mais de 20 anos aí nesse caso, né? Então, quase 20 anos aí que já estão correndo esse processo. E aí foi para Porto Alegre, hoje está em Brasília. E aí, como é um processo federal, já foi feita 2 novas perícias em cima desse contrato, e o município de Guarapuava tem sido contemplado nas 2 perícias com forma de beneficiário. Então, se nós consultarmos hoje o site do Secretaria do Tesouro Nacional, nós vamos ver uma dívida lá do município de mais de 100 milhões de reais. Mas esse contrato, ainda pelo fato de estar sob júdice, nós não temos a ideia de precisar ainda o que um juiz pode determinar ou deferir sobre esse contrato. Pode ser que o juiz chegue e diga o seguinte: olha, o município de Guarapuava não deve nada, ou tem 1 milhão para receber, ou tem 7 milhões ainda para pagar. Então, por isso que, pelo fato de que nós não temos essa capacidade e condição de prever quais serão as decisões finais da Justiça, é que nós congelamos esse valor, e esse valor está congelado desde 1998, quando nós entramos, o município de Guarapuava adentrou com esse pedido de reparcelamento, reanálise e recálculo dessa dívida. Então, pelo fato de que está há muito tempo aí, então, nós não temos ideia, noção de qual seria a decisão judicial. Então, vereador, respondendo a sua pergunta, isso demonstra a nossa amorosidade, infelizmente, da Justiça, né? Mas vamos aguardar, e esperando, claro, que a decisão final seja benéfica para o município. Se não me falha a memória, a senhora Helena, tenha bondade, por favor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário. A minha pergunta é de esclarecimento. Eu estou aqui na condição de conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social, representando as entidades não governamentais, as OSCs, e é em relação à LOA de 2017, que o senhor demonstrou um fundo apenas, o Fundo da Criança e do Adolescente, e nós sabemos que tem outros fundos de outros conselhos. A minha pergunta é porque eles não são demonstrados na lei. Na realidade, todos os fundos e fundações estão contemplados. Por isso que nós, pelo fato de a lei ela ser condensada, mas os anexos dela serem muito extensos, o que nós fizemos? Nós deixamos disponibilizado isso no site do município. Então, se você entrar no site do município, você vai imprimir os anexos, que são anexos que compõem ao projeto de lei orçamentária, e você vai perceber todos os fundos e fundações de forma pormenorizada, minuciosa em cada um deles. Mas, para isso, você vai ter que entrar lá no site do município, www.guarapuava.pr.gov.br, e tem um logotipo, um slide lá, vereadores e senhoras e senhores, que, clicando em cima ali, você vai ter esse projeto de lei que eu apresentei para vocês, e todos os anexos que compõem a lei orçamentária anual. Então, volto a ratificar, como são muito extensos esses anexos, né? Eu não imprimi todo, eu não trouxe eles para cá, mas você pode contemplar todos eles, e eles estão dentro da Secretaria de Assistência Social. Se gostaria de comentar algum fundo específico, se você quiser, depois eu tenho aqui o demonstrativo, a gente pode comentar, se for o caso, depois da apresentação. Tá ok, muito obrigada. Muito obrigado, secretário. Quero fazer uma pergunta ao secretário também. Entre toda essa situação econômica do país, do mundo, nós, Guarapuava, viveu um momento diferente nesses últimos anos. Nós tivemos aqui também uma força-tarefa muito grande para contemplar várias intempéries que tivemos, entre chuva, neve, problemas macroeconômicos e, principalmente, a grande roubalheira que esse país
foi assaltado. Eu quero aqui verificar que durante toda essa nossa caminhada, juntamente com o senhor Itacir Vezaro, com os demais vereadores dessa casa também, e todas as pessoas que compõem os quadros políticos de nossa cidade, nós verificamos uma coisa muito interessante. Guarapuava paira para um momento de regularização fundiária incerta. Nós temos vários propriedades rurais hoje nessa condição e várias propriedades urbanas. Cheguei a um número, secretário, quero saber se isso é um número real. Nas minhas pesquisas, dos 55 mil lotes urbanos, temos quase que 20% irregulares. Então nós temos quase praticamente 11 mil lotes urbanos irregulares. Se o senhor for contemplar que o Minha Casa Minha Vida paga entre R$105 mil a R$135 mil, se nós fizermos uma multiplicação desses valores, a gente passa a ter, dentro do poder de financiamento do nosso município, mais de R$1 bilhão. Eu, na minha condição de vereador, de legislador, de fiscalizador, nós temos aqui IPTU, ITBI, ISS. Esses índices no nosso município ainda estão precários e estão baixos. Se esse processo de regularização fundiária fosse fomentado e fosse aumentado de uma maneira tal que isso acontecesse rapidamente, nós poderíamos ter esses recursos disponíveis à nossa população, tirando correntes e transformando o capitalismo num capitalismo solidário, onde todos teriam acesso aos créditos. Pensando dessa maneira, secretário Diocésar, eu gostaria de saber se vocês renovarão aquele projeto de lei que o Executivo mandou para essa casa, do PEMAT, do Programa da Modernização da Administração Tributária, o qual eu acho essencial o município ter uma questão de logística, uma questão de tecnologia da informação, uma questão de geoprocessamento, de georreferenciamento, de cadastro técnico multifinalitário, para que a gente tenha a possibilidade de trabalhar e gerir nossos recursos e principalmente as nossas obras e toda a necessidade da nossa população de maneira mais adequada, tendo dados reais e concretos. Eu gostaria que o senhor me colocasse a sua opinião sobre esse questionamento. Interessante o seu questionamento, vereador. E a gente sabe que a administração pública, ela tem os seus vários segmentos. Partindo desse princípio, eu quero parabenizar o vereador até pela iniciativa, a ideia, a propositura nesse sentido da regularização desses lotes, digamos assim, urbanos que tem dentro do município. Esses imóveis que precisam dessa regulamentação. São ideias dessa magnitude, vereador, que nós precisamos para que realmente fomente e regularize essa situação dentro do nosso município. Então, eu vou compartilhar da sua ideia e eu penso que nós poderíamos agendar um horário com o secretário de Habitação e Urbanismo, para nós podemos, a partir do ano 2017, já dar um prosseguimento diferenciado nessa regularização fundiária. Parece que já existe alguma coisa, né? 800 lotes já, 800 É. lotes já está sendo regularizados, com custo de R$700 mil, recurso do governo. Que ótimo, então. O vereador falava que já existe um início de regularização, mas para o ano 2017 nós podemos fomentar isso maior. Mas na questão do PEMAT, vereador, nós até iniciamos um processo de estudos esse ano, para até ter a Caixa Econômica como agente financeiro nesse sentido de disponibilizar recursos financeiros para nós. Porém, como a estabilidade econômica do nosso país era latente, nós preferimos aguardar, até porque a taxa de juros nesse ano ela estava muito volátil em algumas áreas e alguns segmentos. Então, aguardávamos nós um posicionamento mais diferenciado, o que não se concretizou no segundo semestre. Partindo desse princípio, resolvemos não colocar em risco a administração pública nos exercícios subsequentes. Por isso, nós aguardamos e estagnamos esse processo do PEMAT nesse ano 2016. Porém, já existe uma perspectiva, vereador, para que nós possamos trabalhar no ano 2017 também nesse sentido. É claro, se as taxas de juros forem atraentes, se isso for benéfico para o município também. Mas eu entendo que a sua propositura é interessante para que nós possamos cada vez mais, nesse sentido, não somente regularizar, mas trazer fomento para a economia do município. Título de informação, eu mesmo participei, juntamente com o secretário de Habitação, num trabalho de recadastramento
de 2 áreas para regularização. O antigo Jardim Carvalho, o antigo Iraque, hoje é Jardim Carvalho, está sendo feito esse trabalho de regularização, e Jardim Maria das Dores, na Palmeirinha. É um custo de R$700 mil ao município. São aproximadamente 800 propriedades que serão regularizadas, né, oriundo de um convênio agora, há menos de 2 meses atrás, junto com o governo federal. Senhoras e senhores, mais alguma pergunta? Temos aqui 2 secretários, secretário executivo, praticamente o vice-prefeito e futuro secretário de Agricultura, não sabemos ainda. Estão pensando em mudar alguma coisa na LOA ali, fazer uma emenda para aumentar o recurso? O que o senhor acha? Mais alguém? Mais uma pergunta? Pessoal da Fundação Proteger, por favor. Satisfeitos? Então, declaramos encerrada essa audiência pública. Quero agradecer a presença de todas e de todas, e fico muito orgulhoso aqui dos nossos secretários, do nosso vice-prefeito, ter nos honrado e participado dessa audiência pública, apresentação do quadrimestre. Deus abençoe a todos, boa noite.